Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso frente à justiça divina, frente à nossa própria consciência, mostra que nós temos que saber ser caridosos verdadeiramente. E no caso, naquela época, entendemos, as viúvas, coitadas, elas perdiam a sua proteção, porque a mulher valia pelo que o marido representava. Era quase que um objeto, portanto, ela poderia ser vendida para pagar dívida. E numa situação, quando ela ficava viúva, e vinha lá aqueles comensais do templo que procuravam explorar aquela casa da viúva, cobrar orações e cobrar outras coisas, até que ela fosse totalmente espoliada, ficasse sem nada. Essa é uma das versões para que Jesus tenha explicado dessa forma para ter cuidados com aqueles que gostavam de se exibir em praças públicas como pessoas santas, mas ocultavam no íntimo do seu ser uma ave de rapina disposta a esfoliar quem quer que entrasse nos seus caminhos. As dificuldades inerentes a lidar com as coisas materiais existem até hoje. E todos nós temos que aprender a gerenciar o que ganhamos do nosso salário, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e fazermos uso do dinheiro da caridade somente para a caridade. E lembrar que sempre devemos exercer as atividades mediúnicas de forma gratuita. E todas aquelas doações que chegam até nós ou para nós, não é para o médium, é para a casa espírita, é para ser repassada, para ser doada a outros que necessitam. Tem uma passagem do Chico Xavier que é muito bonita. A mulher chega com um relógio muito valioso e dá para o Chico. O Chico bota no bolso. Mais à frente, uma senhora chega reclamando que ela não tinha relógio para ver as horas. E o Chico, então, pega aquele relógio e dá para ela. As más línguas falam que ela viu o Chico ganhando o relógio, jogou aquilo na direta para ganhar o relógio. De todo jeito, o Chico não ficou com o relógio. Ele fez a obrigação dele, repassou o relógio. E se a pessoa usou de má fé, quem vai responder perante as leis divinas é quem usou de má fé. Então nós temos que saber, primeiro, a forma de distribuirmos os donativos tem que ter um controle mais rigoroso para os principais donativos, como cesta básica e outras coisas que a casa espírita pode oferecer. Mas algumas doações, elas passam e vai para alguém que reclamar que precisa daquele material. Se ele usar de forma desonesta, se ele está usando de má fé para conseguir aquele material, o problema é dele. Nós não temos como monitorar tudo, fazer uma investigação, tipo um serviço de inteligência, para poder saber a quem vamos doar. Todos terão sua consciência. Tem o filtro, mas o filtro sempre passa algumas partículas indesejadas. Mas todos saberão e terão que responder perante a própria consciência. Faça o bem. Faça da melhor forma possível. Respeite os necessitados. Respeite as necessidades alheias. Seja prudente. Seja respeitador das regras. E aí caminharás em paz. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. São Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. São Mateus, capítulo 23, versículo 14. 3 dos evangelistas repetem essa passagem, exceto João, não está repetido. Então, nós precisamos entender o tamanho da responsabilidade que é gerenciar os donativos de uma casa religiosa. O tamanho da responsabilidade que é assumir as funções religiosas em qualquer religião. Porque isso aqui quem disse é Jesus. Se nós queremos vender as nossas tarefas mediúnicas, nossas tarefas no templo, nós estamos fazendo apenas uma parte do trabalho, não 100% do trabalho. Aí aquelas religiões que cobram, aquelas religiões são aquelas religiões, não é o espiritismo. Mas todos os cristãos devem observar essa passagem de Jesus quando ele fala que
Devemos dar gratuitamente nosso trabalho mediúnico, nosso trabalho assistencial, para que não sejamos vendilhões de coisas santas. E aí o limiar é muito estreito entre cada situação e temos que ficar muito vigilantes para não cairmos na tentação de querermos usar bens dos donativos para as obras assistenciais em proveito próprio. Todos temos que trabalhar, todos temos que fazer por onde termos nosso sustento e procurarmos então fazer o melhor possível para que as luzes resplandeçam nos corações de todos os nossos irmãos. E para isso, temos a ferramenta do Evangelho, temos a ferramenta da caridade, sobre os mais amplos aspectos, para podermos despertar alguns de nossos irmãos para as grandes realidades que a vida traz para nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, derrame sobre nós a paz, a harmonia e a fraternidade legítima para nossos corações.